queridas irmãs, queridos irmãos, amigos que tão recentemente estamos fazendo aqui nestas terras, nós queremos manifestar nossa imensa alegria e gratidão desde já por todo esse carinho, por toda essa acolhida que temos recebido do coração e da vibração espiritual de cada um de vocês. Parece suspeito falar aqui, porque a instituição que nós dirigimos é a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, e vocês estão integrados exatamente ao grupo Francis of Assisi, daqui da Inglaterra. Então eu me sinto em casa, eu me sinto entre irmãos e percebo que a espiritualidade amiga quer nos irmanar, independentemente da nossa distância, da nossa geografia física, quer fazer com que sejamos todos juntos, um só rebanho, como diria nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre dos mestres, nosso mestre maior. A ignorância em torno da natureza do espírito talvez seja um dos maiores entraves para que a humanidade perceba que além da matéria existe todo um universo, existe todo um mundo a ser devassado. A natureza dos espíritos tem sido colocada pela teologia convencional como sendo totalmente espiritual, como não tendo nenhuma percentual de matéria. E isso faz com que as pessoas imaginem o espírito como se ele fosse um ser à parte da criação, e que a sua atuação na matéria fosse o resultado dos chamados milagres, de uma espécie de fuga das leis da natureza, quando na verdade o intercurso, o intercâmbio, a interação dos espíritos conosco é o resultado de uma lei da própria natureza, e ela acontece desde que o homem é homem, desde o Homo sapiens, ela acontece desde os tempos mais primitivos, desde o momento em que o homem desenvolveu a linguagem. O homem já fazia intercâmbio com os espíritos. Se isso é verdadeiro, precisamos mergulhar na perspectiva da natureza dos espíritos, para podermos entender como é que eles agem através dos médiuns, de que maneira eles podem ser intercambiados, como fazer com que uma mensagem do mundo espiritual chegue, se nos foi dito que os espíritos não têm articulação labial. Como é que eles comunicam o seu pensamento? Que mecanismos são esses que fazem com que uma mensagem seja verbalizada, ou seja escrita, ou mesmo ela seja simbolizada através do movimento de determinados objetos? O ser humano, dentro do laboratório de sua ciência, precisa entender primeiro o que é a matéria. E Allan Kardec, insigne codificador da doutrina espírita, chegou a descobrir, junto aos benfeitores espirituais, que existem três elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Mas Deus está acima do Espírito e da matéria. Compreender o Espírito como totalmente espiritual nos faz perceber a impossibilidade da sua ação sobre a matéria. Mas compreender que o Espírito necessita de um meio, necessita de uma veste semimaterial para agir sobre a matéria, pode facilitar o caminho do entendimento, do porquê das casas mal assombradas, do porquê que determinadas pessoas entram em transe. Eu tive a oportunidade de presenciar uma situação que era a situação de um velório. E uma moça, aliás, uma adolescente de 12 anos de idade apenas, estava lá. De repente, todos estavam velando o corpo daquela senhora. Mas a moça de 12 anos incorpora o espírito da morta. Ao incorporar o espírito da morta, sendo ela interiorana, sem nenhum conhecimento a respeito de mediunidade,
sem nenhum conhecimento a respeito de espiritismo, aliás, católica, ela incorpora a morta. E a morta, através dela, fala detalhes da família ali presente. Mas a moça podia ser o quê? Vizinha. A moça podia ser da comunidade. A moça podia ter alguma informação. Porém, curioso que ela tenha falado que devia, na época, 2 cruzeiros ao senhor Cardoso, na esquina de casa. Curioso ela falar que tinha guardado umas economias dentro de um saco. Sendo a casa da morta muito pobre, aquelas casas de barro, ela revelou através da médium, de 12 anos apenas, que havia 500 cruzeiros que ela tinha economizado dentro de um saco, por trás da coluna de madeira da casa de barro, identificando onde procurar, porque tinha uma espécie de cavidade que ela tinha feito para poder esconder o dinheiro, para que ninguém a roubasse. E mais, como ela poderia, aos 12 anos de idade, apontar que determinada neta da morta estava grávida, sem que ela tivesse feito qualquer exame ou soubesse que estava grávida, sem saber até do atraso do seu ciclo? Como ela poderia revelar que determinada irmã dela, irmã da morta, estava com câncer e que ela fizesse os exames, porque ela precisaria fazer um tratamento? Tudo isso foi dito no velório, significando dizer que não somos nós. Há um equívoco em pensar que somos nós que estamos atrás dos mortos, nós é que estamos atrás de comunicação com os mortos. É um grande equívoco imaginar que nós é que estamos precisados, necessitados de comunicação com o além, e que nós estamos buscando esse ou aquele médium para essa comunicação no além. Não, são os mortos que querem falar conosco. São eles que têm necessidade de dizer: não vai por esse caminho, eu não fui bem nessa estrada. Eles é que querem falar: olha o que me aconteceu em relação à nicotina, olha o que me aconteceu em relação ao álcool inveterado, ao vício, olha o que me aconteceu aqui do outro lado da vida. Não quero que você, minha irmã, passe por isso. São eles que querem falar. Por isso, nosso querido e amado Chico Xavier costumava dizer o seguinte: o telefone toca de lá para cá. Se Chico Xavier disse que o telefone toca de lá para cá, significa dizer que eles é que querem tocar o telefone. Eles querem falar conosco. Então não é na verdade nós que queremos. Muitas vezes tanto não queremos que não estimulamos os médiuns, nem treinamos os médiuns para tanto não queremos que não fazemos experiências, tanto não queremos que vivemos o aspecto religioso da doutrina, esquecemos o filosófico. Vivemos o aspecto religioso da doutrina, esquecemos o aspecto científico. E quando fazemos isso, uma doutrina que é um tripé, ela acaba por desabar. Todo e qualquer espírito que pratique só um aspecto da doutrina está traindo o espiritismo, porque nenhum dos aspectos é maior que o outro. O triângulo que Emmanuel desenhou através de Chico Xavier está deitado no papel. Todos os aspectos têm igualdade de importância, porque sem um o outro se enfraquece. Sem a ciência, a religião se enfraquece. Aliás, não é frase nem de espírita. O próprio Albert Einstein dizia que sem a ciência, a religião é cega. Mas sem a religião, a ciência é paralítica. Porque a religião aponta para horizontes invisíveis que impulsionam os passos dos cientistas em seus laboratórios de pesquisa. Mas sem o questionamento, também viraríamos fanáticos, porque precisamos racionalizar, já que a nossa fé, proposta por Allan Kardec, é a fé raciocinada, a fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, a fé que pode ser questionada, porque ela não vai se ressentir de ser questionada, porque sendo ela fé verdadeira, ela terá respostas para oferecer, e se não tiver resposta agora, pede para esperar, a resposta virá mais tarde, ou pede que amadureçamos para que possamos acolher a resposta. Evidências da imortalidade existem desde que o homem é homem. No entretanto, nós não sistematizamos, nós não divulgamos, nós não continuamos
processo de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós simplesmente fechamos as 7 chaves, as portas de nossos laboratórios mediúnicos, para que ninguém veja. E ninguém vendo, ninguém toma consciência da imortalidade. Porque nem sempre só a palavra convence. Já dizia Francisco de Assis que os exemplos é que arrastam. Os exemplos são maiores do que as palavras. As atitudes é o de que necessitamos para que possamos, assim, fazer com que todos nós nos reconheçamos como espíritos imortais. Porque perceber esse espírito imortal vai arrancar de nós muitos dos nossos medos. Eu lembraria aos irmãos os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos se lançavam nas arenas sem medo dos leões, das feras, dos gladiadores. Por quê? Porque eles tinham a convicção de que não iriam morrer, de que iriam viver para sempre. Em Ave Cristo, livro psicografado por Chico Xavier, em Ave Cristo, ano 200 depois de Cristo, um jovem de 17 anos de idade chegará a dizer, ao invés de Ave César, os que vão morrer te saúdam, ele diz, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam. Porque esses primeiros cristãos tinham um senso do não pertencimento a este mundo. Porque esses cristãos tinham convicção de que eles estavam aqui apenas como transeuntes, apenas de passagem. Então não temiam a morte. Aliás, a morte, para muitos cristãos, era um prêmio. Morrer por Jesus era um prêmio. E o jovem diz, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam. E César perguntou a ele, cadê teu Jesus? E o jovem disse, quereis mesmo saber? Eles, claro, quem sabe ele aparece e eu me ajoelho aos seus pés. Ele disse, pois então vem buscá-lo, porque está aqui. E apontou para o peito. E César, sem argumento, mandou arrancar o coração do jovem. Mas aquele jovem, pela tradição oral dos primeiros cristãos, que não tinham igreja de pedra, que não tinham templos de pedra, que não tinham instituições, que tinham simplesmente lugares para se reunirem, numa escola de espiritualidade, numa escola, as primeiras escolas do Evangelho, simplesmente as mulheres, as crianças se reuniam nas catacumbas, e as catacumbas eram estreitas. Escondidos liam um pequeno pergaminho de Mateus, lembravam as palavras de Jesus, cantavam alguns hinos e se pacificavam interiormente. Mas tinham orgulho de servir a uma mensagem. Não tinham medo de ser criticados por apresentarem a ressurreição de Cristo. Sabe o que Paulo fez durante toda a sua vida? Ele argumenta isso em Gálatas, ele argumenta isso em Coríntios, ele argumenta isso para todas as igrejas cristãs. As cartas de Paulo querem dizer uma única coisa: divulgar a ressurreição de Jesus, a imortalidade da alma. Nós espíritas temos a missão de continuar a tarefa de Paulo, divulgando a imortalidade. Mas eu não consigo divulgar a imortalidade só com palavras, só com língua. Eu preciso demonstrar essa imortalidade através da experiência, através da ciência espírita, que não é da alçada da ciência convencional, porque a ciência convencional não tem competência para tratar do assunto que nós tratamos com competência, porque temos uma metodologia, uma epistemologia criada pelo cientista do invisível, Allan Kardec. E desse modo, nós precisamos perceber que nossa missão é oferecer aos indivíduos evidências de que somos imortais, porque saber-se imortal é libertador. Saber-se imortal é concluir que sua depressão é passageira. Saber-se imortal é concluir que sua cegueira é passageira. Saber-se imortal é concluir que o seu aleijão é passageiro. Saber-se imortal é concluir que aquela provação é passageira. Saber-se imortal é entender que sua vida vai durar 78 anos, 90 anos, 104 anos, 50 anos, 15 anos, não importa. Mas é saber que essa experiência terrena é fugaz.
é passageira, é breve. Porém, o ser humano ainda é materialista. O ser humano frequenta a igreja e ainda é materialista. O ser humano frequenta o centro espírita e ainda é materialista. O ser humano ainda precisa de algo mais para tomar consciência. Irmão Osália, minha mentora espiritual, me ensinou que quando a gente entra em contato com uma informação, nós vivemos a fase da informação, mas a fase da informação não quer dizer que nós transformamos em conhecimento. A informação apenas me informa. Só se transforma em conhecimento na medida em que eu processo aquela informação e trago a informação como elemento do meu intelecto, da minha celebração, do meu raciocínio, do meu pensamento. A segunda fase, portanto, a primeira é a informação. A segunda fase, portanto, é a fase de conhecimento. Mas a fase de conhecimento não produz espíritas, não produz espiritualistas. A fase de conhecimento não produz religiosos. A fase de conhecimento não produz algo de qualidade. É preciso a terceira fase, a fase da convicção. Mas a fase da convicção até nos faz ser orgulhosos de sabermos algo, de argumentarmos algo, de usarmos a retórica, de usarmos a oratória, de podermos usar de alguma técnica para convencer o outro, porque temos convicção. Mas essa é a terceira fase, ela ainda não quer significar nada. Disse irmã Rosa, olha para mim, que a quarta fase é a fase em que nós transformamos isso em reflexão. Mas a reflexão ainda é uma elucubração. A reflexão ainda é a filosofia da coisa, a filosofia do tema, a filosofia do que nós estamos abrigando como convicção. Depois da reflexão seria a quinta fase. A quinta fase é a fase da consciência. Somente na fase da consciência, o conhecimento, que era mera informação, que se tornou convicção, que veio a ser refletido, se transforma em gesto, se transforma em referência, se transforma em manifestação da própria alma, se transforma em atitude. E nós estamos precisando no mundo não só de palavras, nós não estamos precisando do mundo não só de livros, nós não estamos precisando do mundo de teorias, nós não estamos precisando do mundo disso, nós estamos precisando do mundo de atitudes. Porque somente a atitude demonstra que aquilo não é meramente teoria ou palavra, que aquilo está incorporado no teu viver, no teu cotidiano, no teu dia a dia. E isso é o que verdadeiramente transforma o mundo. Porque se nós falamos da influência do Espiritismo no progresso da humanidade, nós, os espíritas, estamos responsabilizados sobre uma pergunta que paira sobre nossas cabeças: o que você tem feito para o progresso da humanidade? Mas a humanidade não vai evoluir se não houver atitude de transformação interior. Se aquele conhecimento que é científico, que é filosófico, não se transformar em postura de religiosidade, eu diria uma palavra muito melhor, espiritualidade, porque a palavra religião está muito desgastada, mas a palavra espiritualidade significa a atitude de espiritualidade, em que eu sei que sou passageiro, sou fugaz. Então por que eu vou me magoar com você por nada? Então por que eu não vou perdoar? Então por que eu vou fazer uma tempestade em um copo d'água, usar uma lupa de aumento sobre o problema que eu tenho? Por quê? Se é passageiro, se vai passar. Chico Xavier estava com um grave problema. E ele pediu que Emmanuel levasse a Maria, mãe de Jesus, o seu drama, o seu problema. E muita gente, o próprio Chico, e muitos de nós podemos imaginar: poxa, recebeu uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, um espírito puro que foi escolhido para ter Jesus como filho. Meu Deus, que mensagem virá? Deve ser uma mensagem muito profunda, deve ser uma mensagem deve ser um texto, deve ser algo bem desenvolvido. Nós vamos precisar estudar essa mensagem. E ela simplesmente mandou: isso passa. Isso passa. Isso passa. Então é uma mensagem que a gente precisa estudar. Isso passa. Isso passa, isso também passa, e isso passa. É dor? Passa. É alegria? Passa. E assim, sucessivamente. Porque a vida não é feita só de alegria. Mas Newton, onde é que estão as evidências da imortalidade da alma? Eu queria pedir uma experiência a vocês, uma experiência simples. Mas eu queria pedir, por favor, que vocês fizessem de contas que eu sou uma espécie de professor, por um momento. Vocês são alunos. Eu queria pedir que obedecessem.
Fechem os olhos. E apenas responda mentalmente o que eu vou perguntar. Você ainda está ali? Você está de olhos fechados. Eu pergunto a você: você vê seus braços? Você vê suas pernas? Você vê seu nariz? Você vê seu corpo? Aí eu volto a perguntar: você está aí? Podem abrir os olhos. Mesmo não vendo braços, pernas, nariz, corpo, vocês ainda estavam aí ou não? Significa dizer que se perderem o corpo, vocês ainda estavam aí. Mas Newton, a inteligência está radicada no cérebro. Os cientistas contemporâneos descobriram que nem a memória é cerebral. Que na verdade, o nosso cérebro é o nosso hardware. Mas a informação não pertence ao hardware. Você comprou um computador de fábrica. Mas quando eu digo de fábrica, eu digo computador completamente zerado. Será que ele já vem com informação? Será que ele já vem com os textos? Será que ele já vem? Não, porque ele é apenas somente a aparelhagem. Quem será o espírito daquele computador? Você. Assim é o seu corpo físico, o seu computador, a sua parafernália, o seu hardware a ser utilizado. E nós percebemos nas pesquisas das pessoas que falam do membro fantasma, determinadas pessoas que perderam o braço continuam sentindo o braço. Os psicólogos, os neuroanatomistas, os psiquiatras argumentam que é porque aquele setor do cérebro continua funcionando, condicionado por haver funcionado durante anos com o braço. Então, aquele setor do cérebro ainda acende, ele ainda acende, ele ainda posiciona, está havendo movimento do braço. Mas é curioso pensar isso sem querer dar resposta, pensando que em 1939 um russo chamado Simeon Kirlian produziu uma máquina que foi batizada com seu nome, máquina Kirlian. Ele era apenas um técnico em eletrônica. Ele e sua esposa Valentina Kirlian desenvolveram um aparelho que conseguia captar uma luminoscência, uma luminosidade no entorno dos corpos. No entretanto, ele notou que de pessoa para pessoa a cor da luminosidade mudava. Ele também começou a notar que, a depender do estado emocional de cada pessoa, a cor mudava. E ele também começou a notar que, se a pessoa estava doente de algum órgão, a fotoquímica na região daquele órgão apresentava a luminescência arrefecida, enfraquecida, a ponto dessa máquina antever que doença a pessoa poderia ter no fígado, nos rins, no pulmão, na cabeça. Resolveram fazer outras experiências. Fotografaram mãos de pessoas recentemente amputadas. O indivíduo tinha perdido o dedo. E quando fotografava a mão Kirlian aparecia completa, com a luminescência de entorno do dedo que estava amputado na matéria. O indivíduo tinha amputado a mão, fizeram foto Kirlian do braço sem a mão, mas a mão luminescente, a mão quântica, continuava aparecendo. Resolveram fotografar um paranormal, Vasiliev, orando. E a foto Kirlian mostrou que ele parecia estar incendiando, o que não acontecia quando ele não estava em estado de prece. Descobriram com a máquina Kirlian que as mãos e a cabeça são as duas regiões
de maior luminosidade de todo o nosso corpo. E descobriram, conforme a cor que exultava, que se exteriorizava no indivíduo, descobriram que isso refletia determinado estado da alma, determinado estado mental, determinado estado emocional do indivíduo. Bom, é uma linha de pesquisa que está dentro do que nós chamamos de psicotrônica russa. Mas não para por aí. Não para por aí porque nós vamos perceber um inglês médico chamado Dr. William Barrett. Dr. William Barrett pesquisou cerca de 5.000 casos de pessoas que estavam perto de morrer, os chamados moribundos. E o Dr. William Barrett conseguiu catalogar dos 5.000 casos, 1.376 casos em que o moribundo, perto de morrer, ele dizia: a Ana está aqui, ou N, a N está aqui. Só que a família estranhou, porque até então essas visões de moribundos eram catalogadas como alucinação, de que o indivíduo na verdade estava alucinando em função do transe da morte. O problema é que a família não reconhecia que ele estivesse morto. Se ele estivesse vendo os mortos, então a família teria que ter informação que a Anne estava morta. O problema é que o sistema de correios da cidade teve um problema. E a carta noticiando a morte da prima Anne não chegou a tempo. Chegou só depois da visão dele, comunicando o dia do seu falecimento. E ele tinha vislumbrado a Anne um dia depois do falecimento oficial dela na cidade interiorana onde ela estava. Alucinação. Se fosse alucinação, a informação tinha que estar no inconsciente dele, de que a Anne tinha morrido, mas não estava. Então, como Allan Kardec diz, a teoria só é factível, só é plausível, se uma teoria puder explicar todos os casos. Nesse caso, a teoria do inconsciente falha, porque não explica o fato do moribundo ter visto a prima Anne. Se ficasse só por aí, o Dr. Raymond Moody Jr. escreveu um livro chamado Vida Depois da Vida. Aqui aparece para mim em inglês, eu não sei ler inglês, mas Vida Depois da Vida. Isso. É porque o livro apareceu para mim em inglês, devia botar em português para mim, né? Mais adequado. É um livro de capa verde. Ele é da igreja metodista. Então, uma pessoa totalmente insuspeita, não é espírita. Se fosse espírita, é suspeito para querer provar que há imortalidade da alma. Ele catalogou as mais diversas pessoas, ricas, pobres, católicas, anglicanas, presbiterianas, ateias, pessoas que passavam pelas chamadas EQMs, experiências de quase morte. E todas elas relatavam que ficavam no teto, e do teto olhavam para baixo, e viam o próprio corpo, e escutavam que o médico disse: nós o perdemos, nós a perdemos. E escutavam até o problema, o diagnóstico final do médico. E também viam o aparelho parar por algum tempo. Todos diziam que experimentavam a sensação de leveza. Todos diziam que passavam a fita da vida, mas era rápida, porém a consciência conseguia anotar o detalhe, até do doce que você comeu escondido da mamãe. As pequenas falhas do indivíduo também ficavam anotadas naquele lapso. Depois elas se viam entrando num túnel.
parecia um túnel, em alta velocidade, como se percorressem uma dimensão, em alta velocidade num túnel, e depois que saiu do túnel, viam uma paisagem, um verde, pequenas casinhas, construções, e ao longe vislumbrava duas pessoas, vovô Richard, o senhor aqui, vovó Mary, a senhora aqui. E o vovô e a vovó dizendo: não, você aqui, você é que está aqui. Eles todos falavam, de além da sensação de leveza, uma sensação de paz muito grande e um desejo intenso de ficar lá. Mas o vovô Richard e a vovó Mary olhavam para o indivíduo e diziam: não é a sua hora, você vai ter que voltar. Diziam literalmente: não é a sua hora. E ele catalogou os casos em que todos diziam a mesma coisa, e se fosse questão do inconsciente, cada um diria coisa diferente. Não era questão de inconsciente. Se a religião dificultasse isso, cada um diria diferente. Mas todos falam do túnel, todos falam das regiões, todos falam das presenças dos parentes, significando dizer que não há um abismo entre vivos e mortos, e que nem sempre eles vêm, às vezes nós vamos. Kardec dedicou no Livro dos Espíritos um capítulo só à emancipação da alma, em que ele analisa os nossos sonhos, que mais tarde foi pesquisado como projeção astral, e que era chamado no Espiritismo de desdobramento, ou o fenômeno da chamada bilocação, quando esse desdobramento era acompanhado de materialização do indivíduo, como no caso de Santo Afonso de Ligório, como no caso de Santo Antônio de Pádua, que defendeu o pai em outra cidade, rezando missa numa cidade totalmente diferente. Os fenômenos nos cercam desde que o homem é homem, e os fenômenos não podem ser afastados do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma ciência que estuda fenômenos. Nós não podemos dizer não aos fenômenos, porque estaríamos dizendo não aos espíritos, e essa doutrina é dos espíritos, ela não é uma doutrina de gente morta no corpo físico. Essa doutrina é uma doutrina de vivos, porque todos estamos vivos, ora na matéria, ora fora da matéria. Então, como poderemos radicar ou limitar a doutrina espírita a ser uma doutrina apenas dos homens? Para quê? Para que sejamos senhores, autoridades, para que sejamos nós os donos do Espiritismo? Não, o Espiritismo não tem donos, porque o Espiritismo é o conjunto ou síntese do conhecimento espiritual que estava disperso até então e que Allan Kardec organizou, compilou, por isso o seu nome de codificador do Espiritismo. Ele não é o autor, ele não é o fundador, porque o Espiritismo faz parte das leis da natureza. Reencarnação não é um dogma, não é uma crença, é uma lei da natureza. Jesus disse a Nicodemos: se eu te falo de coisas da terra, você não acredita? Imagina se eu te falar das coisas do céu. Porque reencarnação é coisa da terra, é uma lei natural. Sim, o homem volta ao ventre. Como dizia Jó no Antigo Testamento: nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. É bíblico. A imortalidade é bíblica e a reencarnação também é bíblica. João Batista era Elias, reencarnar, a paligenesia dos gregos. Mas nós vamos perceber ainda que a imortalidade da alma não está só nesses setores. O Dr. Brian Weiss, que escreveu muitas vidas, muitos mestres, Dr. Brian Weiss, em tradução para cá, ele simplesmente chegou a constatar que através do processo de regressão de memória ou terapia regressiva a vivências passadas, muitos morreram no divã dele. Essa frase também foi dita pela psicoterapeuta doutora Edith Fiore: muitos morreram no meu divã, porque levava a alma a lembrar. Se nossa vida fosse radicada tão simplesmente
no interregno entre o nascimento e a morte. Se eu estou regredindo a memória, para antes do nascimento não deveria ter memória. Ou poderíamos dizer, hoje nos avanços da medicina pediátrica, de que a criança mesmo em estado fetal está registrando alguma coisa. Até o estado fetal pelo menos seria a memória. O problema é que o ser que ali está, ele vai lembrando de fatos antes do nascimento, e antes do nascimento, e antes do nascimento, até outra vida. E determinados problemas que o indivíduo sofria. Uma mulher tinha um processo alérgico intenso. E ela não conseguia tomar o remédio que poderia melhorar-lhe da tuberculose. Fazendo a regressão de memória, ela chegou a um momento em que ela se matou envenenada. Muitas pessoas com processo alérgico podem ter tido essa passagem. Ela se matou envenenada. Isso afetou o quê? Mas Nilton, seu espírito é espírito, por que vai afetar? Por que ela carrega isso para uma outra vida? Porque o perispírito é um organismo vivo. O próprio Allan Kardec diz que a mediunidade é orgânica. Por quê? Porque ela está estruturada, organizada. Ela está estruturada organicamente. Dr. Hernani Guimarães Andrade escreveu um livro chamado Morte, Renascimento e Evolução. Dr. Hernani Guimarães Andrade, também traduzido para a língua inglesa, chegou a dizer que a vida está estruturada a partir de cada célula. Ele chegou a usar o neologismo psicélulas, dizendo que o perispírito, ou o corpo bioplasmático dos russos, ou o psiplasma dos norte-americanos, ou o Ga ou Nefesh dos egípcios, ou o Goash dos hebreus, ou o corpo celeste dos cristãos de Paulo de Tarso, ou modelo organizador biológico para os estudiosos da bioquímica norte-americana. Ele chegou a dizer que nós estamos ligados ao nosso corpo físico através da memória das psicélulas. Se isso é verdadeiro, o perispírito carrega a memória do corpo. Se eu me envenenei, a memória do envenenamento está registrada em meu perispírito. Mas se esse perispírito carrega a memória do envenenamento e toma um outro corpo, alguma repercussão terá. No caso dela, a repercussão do processo alérgico geral, as mais diversificadas substâncias, porque ela tinha tomado vários medicamentos para se matar no passado. Fica claro para a gente? Que doutrina é essa? Que doutrina extraordinária é essa? Que nos faz entender a vida não por crenças, mas por fatos. O Espiritismo não vive de crença. Ele parte do fato para crer. O fato espírita vem primeiro, a crença vem depois. Mas eu vou dizer aos senhores e alertá-los a todos: se quiserem continuar fazendo espiritismo só de crença, verão um futuro não muito bom para o próprio espiritismo. Cadê os fatos? Precisamos continuar em contato com os fatos. Sem os fatos, o espiritismo passará a ser um sistema de crenças, tão igual a tantos iguais que já conhecemos, e perderá completamente a sua força. E quando desencarnarmos os espíritas que tínhamos missão com o espiritismo, nossa consciência nos cobrará o que fizemos dele. Espiritismo sem fatos não é espiritismo, é dogma, é crendice, é superstição, é misticismo, é fanatismo, e vai gerar, na verdade, essa postura rasa e algumas vezes até hipócrita de comportamento, e não uma transformação efetiva do indivíduo,
porque é o fato que nos transforma, não é meramente o princípio. Todos os princípios espíritas que Allan Kardec legou à comunidade espírita contemporânea foram o resultado de laboratório. Laboratório que ele continua ensinando. No frontispício do Livro dos Médiuns existe uma referência que diz: Guia dos Médiuns e Evocadores. Guia quer dizer que meu guia não é você. Quer dizer que o meu guia não é nenhum líder. Quer dizer que meu guia não é nenhum palestrante. Quer dizer que meu guia não é nenhum médium, nenhum guru. Quer dizer que meu guia é a obra sistematizada cientificamente para sabermos como falar com os espíritos, como lidar com os espíritos. E até hoje, em nenhum idioma foi produzido um tratado de mediunidade como é o Livro dos Médiuns. O que significa dizer da urgência de traduzirmos essa obra às mais múltiplas nacionalidades, as mais múltiplas nações, os mais múltiplos rincões da Terra, porque nós precisamos disseminar como nós podemos nos comunicar com os espíritos. Allan Kardec ensina como nos comunicar com os espíritos. Aí nós viemos hoje da contemporaneidade e dizemos assim: não tem que haver mais comunicação com os espíritos. Allan Kardec deixou como guia. E a gente vem dizer hoje: não é para comunicar mais com os espíritos. Estamos fazendo o mesmo que aconteceu com as igrejas do passado, em que os espíritos se comunicavam e depois começaram a proibir a comunicação dos espíritos. E proibiram por quê? Porque os espíritos vinham chamar a atenção, porque os espíritos vinham dizer o que não queremos escutar, porque o nosso orgulho não suporta escutar, nem entender, nem aprender. Por isso nós precisamos refletir bastante do porquê desse tema. Esse tema, evidência científica da imortalidade da alma, não busca cumprir apenas uma perspectiva didática de mentalidade. Não. Ele tem a função de provar para cada um de nós que, mesmo falando de ciência, estou falando de filosofia, e estou falando de moralidade, espiritualidade, vivência dos princípios e postulados do Evangelho. Só que baseado nos fatos. A letra dos mortos é outra referência. E para tanto existe um estudo chamado grafoscopia. O estudo da grafoscopia, que na época de Kardec era chamado de grafística, é um estudo sobre a gênese gráfica de autoria somente tua, somente dela, somente dele. De modo que se você perder seus braços, você assina com a boca do mesmo jeito, mesmo que o calibre da letra cresça. A laçada do Éden vai ser a mesma laçada sempre, porque a assinatura é mental. Ela é mental. E se ela é mental, é por isso que os espíritos conseguem transferir para o braço de um médium a assinatura. Se esse médium for mecânico ou semimecânico. No semimecânico vai ter uma estatística em que a assinatura bate e outra estatística em que não bate. No intuitivo não vai bater. No médium intuitivo não há o mecanismo que acompanha o pensamento. Só há o pensamento, mas o mecanismo é do indivíduo. No semimecânico, o mecanismo é meio do indivíduo, meio do espírito, que isola esse centro de força, o chakra humeral, para poder movimentar o braço. No mecânico, ele pode conversar com você, contar até uma pilhéria, uma piada, enquanto escreve um texto de filosofia profunda. Chico Xavier, no começo, tinha psicografia mecânica, porque nós também precisamos entender que nasceu mecânico, morre mecânico. Não. Na medida em que o uso vai se dando, esse processo vai se desgastando também, porque é um processo biopsicofísico em processo. Então, há um fato curioso do Chico Xavier com um novelista brasileiro que era Walter Negrão. E o Walter Negrão tinha visitado o Chico com Araci Balabanian.
O Chico tinha uma mediunidade tão extraordinária, e nós não conhecemos até hoje nenhum médium semelhante ao Chico, com essa multiversidade de possibilidades mediúnicas, porque não basta só ser médium de uma área. A questão é que o Chico tinha várias mediunidades nele. É difícil pensar como é que o Chico dava conta de tanta informação. Mas aí o Chico Xavier recebeu, mas o Walter Negrão e a Cibalabanian estavam escondidos, disfarçados, eram famosos. Era uma multidão de 1000 pessoas no grupo espírita da prece. E do nada o Chico faz assim: Walter! E ele se assustou. Como é que o Chico sabia que ele estava ali? Sim, você de barba. Aí o Walter veio. Quando ele chega, o Chico diz assim: o Emmanuel comentou comigo que você tem curiosidade de saber como é que eu produzo os romances. Assim que todo mundo saiu, eu vou lhe demonstrar. Ficou só o Walter e a Araci e mais os auxiliares do Chico. O Chico entrou com uma saleta, pegou uma lauda de papel, colocou na mesa, tomou de 2 lápis com as 2 mãos e começou a psicografar, os 2 braços ao mesmo tempo psicografando. Isso é raríssimo. Psicografia mecânica se prova sobretudo a partir disso aí. Nesta mão da esquerda, ele estava recebendo um texto de André Luiz. Nesta mão da direita, ele estava recebendo um conto de Humberto de Campos. O tema daqui era totalmente o tema de cá. Que cérebro, nem para a normalidade, seria capaz de produzir tal coisa. Porque na paranormalidade a cerebração é muito do indivíduo também. Na mediunidade a cerebração não está acendendo os condutos do indivíduo, não. Está acendendo no cérebro do autor. Então, desse modo, é curioso como o Chico produziu 2 textos diferentes. A letra do morto, transferida para o papel, é outra evidência da imortalidade da alma. Levanta o braço aqui quem já sonhou com gente morta. Se a gente fosse atrás da experiência empírica, não científica, como classificam, mas empírica, popular, as pessoas iriam dizer: já sonhei com o papai, já sonhei com a vovó, já sonhei com meu tio, já sonhei com meu primo. E vão dizer que a informação que o primo deu contradizia o que você pensava, e vão dizer que o primo estou bem, diga para a mamãe. E vão descrever roupagem diferente do primo, porque não se tratou de sonho, porque não se tratou de exudação do inconsciente, porque não se tratou de uma excrescência cerebral, porque se tratou, na verdade, de uma experiência fora do corpo. E tanta gente tem, e eu digo mais, inúmeros espíritos, por falta de médium psicógrafo de carta, muitos espíritos usam esse recurso para visitar os seus parentes. Porque, volto a dizer, são eles que querem se comunicar. E nós seremos muito descaridosos se não permitirmos que eles se comuniquem. É falta de caridade nossa fechar a porta da mediunidade para que os nossos parentes não se comuniquem. Se Jesus, depois que ressuscitou, foi consolar os apóstolos, se o próprio Cristo usou de um fenômeno mediúnico e passou pela porta do tabernáculo, ela estando fechada, para consolar os apóstolos, ceiar com eles, dando instruções sobre o movimento cristão que fluiria a partir de então, se o próprio Cristo veio do mundo dos mortos, Coríntios 15, 14 a 16, diz: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação, significando dizer que todos os mortos ressuscitam, por isso Cristo ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então Jesus veio consolar os apóstolos. Se Jesus veio consolar os apóstolos, por que nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos, nossos amigos, nossos colegas não podem vir nos consolar através de cartas, transformando o papel em lenço, como fez Francisco Cândido Xavier durante mais de 40 anos de recepção de cartas mediúnicas? Em que lugar está escrita a proibição da comunicação com os mortos? O que Moisés proibiu, nós espíritas não proibimos, porque o espiritismo não é uma doutrina de proibições.
mas de esclarecimento. O que Moisés proibiu, nós concordamos com Moisés. Porque não devemos buscar os votos para saber, ei, eu caso ou não? Ei, eu jogo ou não? Eu vou no cassino ou não? Eu vou ganhar hoje ou não? Ei, eu vou namorar com ela ou não? Eu faço a sociedade ou não? Isso também, Allan Kardec orientou que não é pergunta para se fazer a espírito. Porque existem os espíritos enganadores, mentirosos, embusteiros, falsificadores, espíritos hipócritas que muitas vezes vão querer se passar por nomes veneráveis. Por isso, nós precisamos muito da doutrina espírita para analisar a mediunidade, que nunca deixará de existir no mundo, porque a mediunidade é da lei da natureza. Os princípios e postulados espíritas fazem parte das leis da natureza: Deus, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos, lei de progresso, lei de causa e efeito, determinismo, livre-arbítrio, prece, lei de adoração. São leis da natureza, não deixarão de existir. Mas nós precisamos, encerraria a minha fala fazendo essa reflexão com muita veemência, com muita convicção. Depois de muito estudar a amada doutrina espírita, eu colocaria em pauta um apelo ao coração de cada um aqui: não separe os aspectos da doutrina espírita. Não agigante determinado aspecto em detrimento do outro. Não pratique espiritismo capenga. Pratique espiritismo trino. E religião. Não é ciência, filosofia ou religião. Porque religião o mundo já tem. Nós já temos no mundo cerca de 3,5 bilhões de cristãos. Já se passaram 2.000 anos. Eu perguntaria o quanto o mundo melhorou. Já não deveria ter dado um salto de qualidade na convivência do orbe terreno? O que é que houve? O que houve é que não basta a religião. O que houve é que não basta discurso. O que houve é que não basta teoria, verborragia, não basta fala. O que houve é que precisamos integrar todos os ramos do conhecimento. Porque se eu vou estudar um ser humano, ele é biológico, ele é psicológico, ele é físico, ele é químico, ele é geográfico, ele é histórico, ele é sociológico, ele é teológico, e assim sucessivamente. E a doutrina espírita nos dá espaço para esse intercâmbio e essa interlocução com os mais diversos ramos do conhecimento. Por isso, é um apelo que fazemos aos espíritas daqui, para que possamos não tirar o lugar da função de cada lugar. A mediunidade tem o seu lugar, a palestra tem o seu lugar, o grupo de estudo tem o seu lugar. As metodologias pedagógicas e didáticas precisam ser pensadas e repensadas para que possamos acolher e atingir o maior número de corações possíveis, porque na verdade nós fomos convidados à produção de uma nova civilização, a civilização psíquica, uma nova civilização, a civilização crística, uma nova civilização, a civilização evangelizada, uma nova civilização, a civilização que consiga perceber Jesus em espírito e em verdade, não só em espírito, mas em verdade, não só em verdade, mas em espírito, sem a necessidade de templos de pedra, sem a necessidade de locais, sem a necessidade de nada disso, porque o templo é o próprio coração do ser humano. O altar está dentro de cada um de nós. Se adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Não se precisa de intermediário algum. Essa relação entre nós e Deus é direta. Nós precisamos então perceber que o Espiritismo quer restabelecer a nossa comunhão com Deus em espírito e verdade. Mas para isso precisamos de 3 alavancas: ciência, filosofia e religião, comungando, interdependentes, em conjunto, atuando dentro de nós, para que a transição planetária
se estabeleça, para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos. Eu trouxe para vocês uma obra que vocês vão perceber. Poxa, cartas da imortalidade, então são cartas de mortos. São cartas de mortos que nos dizem que estão mais vivos do que nós. São cartas de mortos que dizem que nós estamos dormindo na matéria. Aí você diz, então é um livro de fenômeno? Não. É um livro de consolo. É um livro que consegue reunir ciência, filosofia e religião. É um livro que tem o estudo das assinaturas. Ciência. É um livro que tem o depoimento dos familiares que receberam as cartas dos seus familiares desencarnados, em que esses familiares atestam, é meu parente por isso, por isso, por isso, por isso. O médium não tinha como saber disso. É meu parente por essas realidades. Então, consola, conforta, faz um papel religioso. Mas é um livro que traz informações filosóficas. Porque na condição de médium eu digo como é que eu percebo os espíritos, como é que eles atuam, o nosso intermédio. Como é que acontece quando a pessoa está diante de mim, que eu começo a dizer nomes, coisas, dados, informações, para confirmar a presença do espírito? Como é que acontece com o intermédio? Eu digo, para que outros médios também possam estudar a si mesmos e entender como é que acontece com eles próprios. Então é uma obra que tem uma função consoladora, mas também de instrução filosófica e de instrução científica. É uma obra semelhante à obra que o Guilherme tem trazido, de cartas que ele estudou, inclusive cartas que eram de médiuns que fraudavam, porque precisamos também ter esse conhecimento. Aliás, o Espiritismo nos dá subsídios para saber quando o médium frauda ou não. Então, ele trouxe esse livro, mas também um livro de consolação, de confirmação, em que as pessoas, os familiares, não têm como ter dúvida de que se tratava do seu familiar desencarnado. São 27 cartas que foram separadas. Ela tem um parecer grafoscópico, ela tem um laudo grafoscópico, porque o parecer tem menos força do que o laudo. E essa grafoscopista, que é católica, não é espírita, teve tanta convicção de que a assinatura era do povo, que ela deu foi um laudo. E assinou no próprio livro, atestando, colocando sua face, sua foto. Eu tenho muita gratidão a ela, porque ela me ajudou a entender esse fenômeno. Mas gostaria de encerrar com uma poesia. Eu gosto muito de poesia, não sei se vocês gostam de poesia. Através de Francisco Cândido Xavier, Augusto dos Anjos chegou a dizer, nas suas palavras que misturam ciência, botânica, antropologia, história, filosofia, Augusto dos Anjos chegou a dizer assim: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintina do céu, alva da luz resplandecente, que o mistério implacável e clemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, das células primeiras da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Muita paz, muito obrigado pela acolhida.